Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com mais uma aula remota de ciência. E a nossa revisão em ciências da natureza hoje é sobre o estudo das células. E o nosso assunto de hoje, como já falamos, é uma revisão sobre a arquitetura de uma célula, ou seja, o que tem numa célula, tá? Basicamente, não é? Geralmente. Então vamos lá. Iniciando, nós sabemos que existe uma diversidade muito grande entre as células. Nós vamos ver aqui que existem muitas formas celulares. Formas, por exemplo, arredondadas, não é? Células com forma de fio, tá? Células cúbicas, por exemplo, tá? Células estelar, como os neurônios, não é? Tá? Então, veja bem, além dessa diversidade morfológica, ou seja, na forma, nós temos também uma diversidade funcional, não é? Por exemplo, uma célula que produz o hormônio insulina, tá? Ela não vai produzir, por exemplo, o hormônio adrenalina, tá? Ou então o neurotransmissor adrenalina, que é produzido por um neurônio, não é? Tá? Então, pessoal, ao mesmo tempo que existe realmente essa diversidade na forma das células, nas funções das células, por outro lado, existe uma similaridade enorme entre as células. E essa similaridade, não é? Ela é uma similaridade funcional. Por exemplo, as células, todas, tá? As células e os organismos, porque os organismos vivos são formados por célula, tá? Este é o primeiro estabelecimento da teoria celular, que já foi falado na primeira aula de hoje. Então, funcionalmente, todas as células têm o mesmo código genético para produzir proteínas. E usa uma informação genética extremamente semelhante para conduzir, para orientar essa produção de proteínas. Todas as células extraem energia dos nutrientes praticamente do mesmo jeito. Não importa se essa célula é uma célula eucarionte ou procarionte. Se ela está em um ser humano, que é o ser vivo mais complexo que existe, lembrando que eu não estou dizendo que o ser humano é o ser vivo mais evoluído, né? Os seres vivos que estão vivos até hoje têm o mesmo nível de evolução, não é? Nós somos tão evoluídos como é evoluído uma ameba ou um verme qualquer. A diferença é que nós somos mais complexos, não mais evoluídos, tá? Então, pessoal, existe muita similaridade funcional entre as células. Por exemplo, quando você pega um ser vivo qualquer, em toda célula dele tem o mesmo material genético. Ou seja, em uma única célula de um ser vivo pluricelular, né, ou mesmo unicelular, como bactérias, como protozoários, ou algas unicelulares, não é? Se você pegar um ser pluricelular,
em uma célula que tem núcleo, nucleada, tem a mesma informação genética que outra. Por exemplo, a célula dos seus ossos, as células da sua pele, tá? Dos seus dentes, não é? Do seu coração, fígado, rins, pâncreas. Qualquer uma dessas células, embora tenha forma diferente, embora tenha várias funções diferentes, mas elas têm em si o mesmo material genético, ou seja, o mesmo DNA, com informações, dependendo para quê, idêntico, dependendo para quê, tá? Correto? Agora, claro, a célula do coração, ela consegue contrair, não é? Ela vai contrair e dilatar. Nem toda célula faz isso, não é? Outras células conseguem responder diferentemente a estímulos do meio ambiente, não é? Tá? Como, por exemplo, as células que existem nas nossas línguas, né? Para detectar sabor, não é? Vão agir diferente. Células da pele para detectar tato, tá? É uma função que nem toda célula tem, tá? Mas a função de produzir proteínas, não é? Carboidrato, de quebrar esses nutrientes, né? Fazer lise nesses nutrientes, a função de extrair energia, liberar energia, tá? É a mesma coisa em qualquer célula, tá bom? Outra coisa, uma célula qualquer, ela se autocontém, ela é altamente sustentável, ela comunica numa linguagem de sinais, tá? As células comunicam umas com as outras, e muito, tá? As células, elas são revestidas, elas são embrulhadas por uma membrana, que a gente chama de membrana plasmática, ou então membrana citoplasmática. São sinônimos. Toda célula tem a membrana plasmática do seu lado de fora. E é essa membrana plasmática, do seu lado de fora, através de seus receptores, que oportuniza a entrada de vírus ou a entrada de material genético de vírus no seu interior. Vírus não invade célula, não. A célula, seu lado externo, tem lá seus receptores, proteínas, né, glicoproteínas, e o vírus chega ali, entra em contato com aquele receptor da membrana plasmática e a célula abre para que ele possa entrar, né? Mas esses receptores também têm várias outras funções, tá? Outra coisa, toda célula tem no seu interior, do seu lado de dentro, uma região denominada citoplasma. Essa região denominada citoplasma, ela está delimitada, tá? Ela está delimitada, ela vai até a membrana plasmática e até a membrana nuclear, tá? Bactéria não tem membrana nuclear, né? Tá? Agora, nos seres eucariontes, ou seja, que possuem membrana nuclear, carioteca, ou seja, o envoltório, né, o revestimento do núcleo, então esse citoplasma é uma matéria gelatinosa que preenche, que está preenchido, melhor dizendo, por uma matéria gelatinosa chamada hialoplasma. Tá? Então, o citoplasma é o quê? É uma região. Essa região ela é delimitada, não é? Pela membrana plasmática e pela membrana nuclear. Ou seja,
essa região entre a membrana plasmática e o núcleo celular, toda essa região, não é? Ela é denominada citoplasma. Tá? Cada célula contém informação genética. E essa informação genética está inserida, estabelecida no DNA. E o DNA está compondo, inserido nos cromossomos. Tá? Então, o DNA, ele funciona como uma receita de bolo. Ele tem uma receita de bolo, tem a informação de como produzir um bolo. Então, no DNA existem diversas informações. Diversas. Tá? Então, cada parte do DNA, que a gente chama de gene, não é? Cada parte do DNA tem informação para uma determinada função, não é? Para um determinado comportamento, não é? Para estabelecer uma determinada forma. Então, no DNA está as informações em relação à forma, em relação às funções, em relação aos comportamentos, ao que será produzido, ao que será exportado pela célula, tá? Então, cada célula tem um material genético. E esse material genético num ser vivo pluricelular, ele está repetido em todas as células que têm núcleo. Por que eu digo células que têm núcleo? Porque existe uma minoria de células, né, tipo 4, mais ou menos, que não tem núcleo. Como, por exemplo, a célula vermelha, chamada também de hemácia. Ela é anuclear, ela não possui núcleo. Como, por exemplo, os queratinócitos, células da pele, também não possuem núcleo. Outro exemplo são as plaquetas, que são pedaços de células sanguíneas, também não possuem núcleo, não é? Então, essas aí não têm material genético, tá? Então, salvo exceções, o chamado código genético, que estabelece como uma célula qualquer faz proteínas, ele é o mesmo em todos os seres vivos, desde bactéria ao homem. Ou seja, desde o ser vivo menos complexo, que são as bactérias, até os seres vivos mais complexos. Pessoal, eu vou abrir aqui para ver se vocês têm alguma pergunta para mim até o presente momento. Tem? Tem alguém aí que gostaria de perguntar? Não. Tem aí? Não. Isso. Não, então, posso continuar? Sim. Posso? Sim.